Olá, amores! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo que nós começamos no vídeo anterior. Então pegue seu livro Ângulo, acompanhe comigo e vamos fazer a correção do nosso módulo 18 de redação. Vamos lá? Então, na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre narrativas ficcionais, falou o que eram elas, para que elas serviam, que elas eram bem próximas à realidade. Citamos um pouquinho sobre o Alice no País das Maravilhas. Vocês assistiram um pequeno trechinho do vídeo que eu trouxe para vocês. Também estudamos um pouquinho sobre o que é verossímil, verossimilhança externa e interna, para que nós pudéssemos diferenciar uma da outra. Então, já que a gente estudou, você ainda consegue lembrar o que significa? Então eu tenho aqui que verossímil é tudo que é semelhante à verdade, ou seja, tudo que parece verdadeiro. Da mesma forma que verossimilhança externa é aquela que se parece dentro da narrativa, vai se aproximar muito com o mundo exterior. Já a verossimilhança interna é aquela que só vai ter sentido, só realmente vai acontecer dentro da história. Para nós, ela vai ser significativa, ela vai ter uma coerência apenas dentro da história, como é lá na história da Alice no País das Maravilhas, onde, na realidade, um coelho não pode fazer as coisas que o coelho da história da Alice faz. Porém, nós sabemos que dentro daquela história, tudo tem muita coerência. Então, aquilo ali eu vou chamar de verossimilhança interna. E se fosse algo mais parecido com os dias de hoje, parecidos com a realidade, eu chamaria como verossimilhança externa. Como ficou para que vocês realizassem essa atividade? Nós temos aqui o em casa, porque vocês lembram que a atividade de leitura nós fizemos na aula anterior. Eu já fui explicando o conteúdo e já fomos fazendo a atividade de leitura. Aqui nós temos que, eu já deixei para que vocês observassem que nessa aula de hoje nós precisaríamos que você conhecesse um pouco sobre a diferença entre descrever e descrição. Olha só, descrever é caracterizar, ou seja, quando você dá uma característica, você está descrevendo algo, por escrito ou oralmente, mostrando-o no seu todo ou em detalhes. Porque você pode descrever, por exemplo, a professora, a cor do cabelo, a cor dos brincos, a cor dos olhos, formato do rosto, tamanho. Porém, você também pode descrever como uma forma mais generalizada, onde você pega todos os detalhes e coloca numa única descrição. A descrição é a espécie de relato construído com palavras. Lendo-a, o leitor enxerga mentalmente, ou seja, percebe como é uma personagem, um lugar, um objeto. Vocês agora estão com um livro novo e toda vez quando vocês forem ler que o autor conseguir ambientar vocês, contar um pouco da história e você realmente estiver prestando atenção, você vai ser levado para o universo do autor. Então, aquele momento, ele está se utilizando da descrição para que você entenda melhor a história que ele quer contar. Aqui nós vamos ter o seguinte. Naquela atividade, eu tinha pedido para vocês criarem um texto. E esse texto, vocês vão observar o seguinte. Essa personagem pode ser como algumas de Lewis Carroll, o gato risonho, o chapeleiro maluco, o coelho branco, que são capazes de falar. Então, existe uma lógica na hora desses personagens aparecerem e eles falam na história naturalmente. Também vamos ter, semelhante aos personagens no cinema que você observou nas atividades orais. Lembra que a gente falou sobre o Sméagol, falamos sobre os personagens do Avatar e falamos sobre também o filme Piratas do Caribe. Um garoto ou uma garota com aparência igual à sua, olha só, mas com características extraordinárias, ou seja, com pequenas asas que lhes permitem voar, como poder se tornar invisível, capaz de transformar pedaços de madeira em poderosas espadas. Olha só que legal! Criar essa história, porque essa é a sua tarefa.
Além do nome das características físicas mais marcantes, apresente também características de personalidade. Se ele é chato, se ele é legal, se ele é extrovertido, se ele é mais recluso. Então é importante você mostrar isso também para o seu leitor, da personagem que você está proporcionando. Muito rápida, muito lenta, corajosa, medrosa, boa, má, solidária, vingativa, paciente, autoritária. Então, essas são as características que você vai criar. Porém, não são só essas aqui que é para você explorar, você pode explorar outras. Então, aqui é para você compor o seu texto. Então, prepare papel e caneta para poder escrever uma história bem entusiasmante, para que você consiga colocar no papel tudo que está dentro da sua cabecinha, tudo que sua imaginação manda. Claro que seguindo todos os critérios estabelecidos dentro do seu livro. Seu texto deve ter, no máximo, olha só, 7 linhas. Olha que legal, 7 linhas. Acho que é a primeira vez que eu estou pedindo um texto com essa quantidade de linhas. Por isso, revele as características mais importantes da personagem. Então, na primeira composição que você vai fazer, você vai escrever apenas 7 linhas. Passemos. Os textos que escrevemos podem se tornar mais interessantes e atraentes se utilizarmos recursos de linguagem, que os tornam mais expressivos. Nessa unidade, vamos ver como se pode grafar as palavras e na próxima tarefa, como utilizar os sinais de pontuação. Olha só, às vezes, quando você está falando, não aparece o sinal de pontuação, mas a sua entonação causa essa pontuação. As palavras podem ser grafadas é a mesma coisa que escritas, de várias maneiras, com várias consoantes seguidas e em tamanho maior, só com letras maiúsculas e etc. Leia as tiras e veja como isso pode ocorrer. Eu trouxe para vocês uma tira que está lá no livro O Ângulo de Vocês. Pega o livro para acompanhar comigo aqui. Ele diz o seguinte: cadê a minha jaqueta? Eu já olhei em todo canto debaixo da cama, em cima da cadeira, na escada, na sala, na cozinha, não está em lugar nenhum. Ó, aqui está. Quem foi que colocou esse armário estúpido? Olha só, o tempo inteiro que ele está falando, nós imaginamos que ele está falando baixo, falando alto, falando médio, está cochichando. Será como é que ele está falando? Exatamente, ele está falando alto. Olha só aqui, ó, o tamanho da boca dele o tempo inteiro. Sem contar que, olha a pontuação que ele utiliza aqui no final. Olha, tá vendo? Então, essa forma de grafia, olha o aqui, ele vai estar em negrito no material de vocês. O aqui, ele vai vir de forma bem expressiva, ele é um pouco maior e também está em negrito. Então, cada vez que aparece uma palavra escrita de uma forma diferente, é para você interpretar de uma forma diferente, ok? A forma de grafar as palavras e expressões pode ser modificada quando isso contribui para melhorar a compreensão do que desejamos comunicar, como acontece aqui, ó, nessa outra tira. Olha lá, ó. Você me ama, pai? Olha a diferença do desenho da boca dele, estão percebendo? Então, aqui ele está dizendo que ele está falando mais mansamente. Você me ama, pai? Claro que amo, Calvin. Você me amaria mesmo se eu fizesse algo ruim? Tá com cara de que aprontou. Bem, claro que mas algo muito, muito... Aí, olha só, o pai perde a paciência. Calvin, o que você fez? Tá vendo o jeito que ele fala? Olha só, o formato da boca, mais uma vez, mostrando pra gente qual é a expressão que ele quer. E o balãozinho se modificou. Vocês conseguiram prestar atenção? Olha, arredondado, 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 arredondado. Olha a forma desse outro balão. Sabe o que isso significa dentro da leitura de gibis? É um grito. É quando alguém fala muito alto. Então, o balão vem de forma diferente. Da mesma forma que as letras que estão dentro. Vocês conseguem acompanhar no livro de vocês? Todas elas estão em negrito. Então, como está em negrito, quer dizer que o tom de voz foi bem maior.
Também podemos fazer isso quando desejamos enfatizar que a personagem gritou ou só podemos nos comunicar por escrito. A garota gritou, socorro, olha só, letra maiúscula. É ela gritando. Ninguém está vendo que eu estou aqui? Olha, tá vendo? A garota gritou, socorro! Ninguém está vendo que eu estou aqui? Tá vendo como foi diferente o socorro de um para o outro? Esse aqui foi um socorro, um grito único. E esse aqui foi um socorro com um grito mais esticado, mais alongado. A garota gritou, socorro! Ninguém está vendo que estou aqui? É um socorro completamente diferente, onde não se alonga no meio como o anterior, mas sim no final. Agora é a sua vez. Olha só, chegou a vez da gente trabalhar um pouquinho. Em seu caderno, altere a grafia de algumas palavras destas frases para expressar o sentimento e a entonação que produziu. Olha só, semelhante àquela atividade que a gente viu agora há pouco, das formas como eram escritas a palavra socorro, você vai fazer do mesmo jeito aqui nessas letras, sendo que você vai dar ênfase em um determinado momento. Olha só, o garoto espantado ao ouvir um gato falar, ele vai dizer, você está falando comigo? Você está falando comigo? Nada disso, né? Imagina ele boca aberta que tem um gato falando com ele. Você está falando comigo? Tipo assim, não acredito que você está falando comigo. E aí você vai escrever a forma como é para aparecer a sua entonação na hora da escrita. A garota gritou, olha só, já vai ter a letra maior ou mais letras dentro da palavra, semelhante ao que nós vimos agora há pouco do socorro. Gritou apavorada vendo sua amiga dançar pela sala. Pare, você vai quebrar os enfeites da mamãe. É assim que eu vou escrever? É? Não, né? A gente vai escrever assim, ó. Pare! Pode até colocar a letra bem grande. Pare! Você vai quebrar os enfeites da mamãe. O pai, depois de ver o cachorrinho imundo na cozinha. O que é isso? Quem deixou este animal entrar? É assim que o pai de vocês briga quando o cachorrinho entra em casa sujo? É? Aí fala assim, ô meu filho, por favor, me diga por que esse animal entrou. É assim que ele fala? Não! E como é que ele fala com vocês? Vamos lá, escreve para mim mais ou menos como seria a forma como o pai de vocês falaria. E por último, a rainha muito brava gritava, de pé, de pé. Quem pintou minhas rosas de vermelho? Parece um trecho, né? De quê? Alice no País das Maravilhas, exatamente. Então aqui, ó, de pé, quem pintou as rosas de vermelho? Então você pode colocar bastante entonação, porque você lembra que a rainha, ela é bem furiosa, ela é bem malvada, o tempo inteiro quer cortar a cabeça de todo mundo. Então você pode colocar uma entonação que seja condizente com a interpretação dela. Passemos. Além das alterações na grafia das palavras, outro recurso para enfatizar o que deseja comunicar, para tornar o texto mais expressivo, é a utilização diferenciada de sinais de pontuação. Olha só que eu trouxe aqui para vocês. Tudo bem colorido, tá vendo? Observe isso nessas frases. Quem pintou minha casa? Foi só uma pergunta simples? Não, foi uma pergunta irritada. Ó. Quem pintou minha casa? Olha quanta interrogação. Nossa, um espanto. Você não sabia disso ainda? Ó, ele está perguntando e afirmando ao mesmo tempo. Como? Da mesma forma. Desculpe, senhora. Não fique tão brava, senhora. Eu realmente, senhora, não sabia. Não sabia que a senhora detestava essa cor. Nas frases seguintes, todos os sinais de pontuação foram retirados. E aí eu quero que você complete essa atividade. Insira os pontos finais de exclamação e interrogação de acordo com os sentimentos e intenções indicados entre parênteses. Olha só, cortem a cabeça. Qual deles que eu vou usar? Vamos lá? Ponto de exclamação. Ela está mandando. Olha o quanto que ela está irritada. Vai ser um ponto de exclamação?
Não, vão ser 3, 4 pontos de exclamação. O que esta menina está fazendo aqui? Com sinal de espanto, ó. Vários pontos de interrogação. Tinta, cadê a vírgula? Aqui é vírgula, é ponto. Tinta, tinta branca. Que tinta branca? Tem que marcar espanto e medo. Então a gente vem aqui e pega o ponto de exclamação, tinta, tinta branca, ponto de exclamação novamente. Que tinta branca? Vários pontos de interrogação. Nossa, ponto de exclamação. Que susto, ponto de exclamação. Agora vocês estão me vendo. Olha só, aqui vai ter um ponto de interrogação. Não estou mais transparente? Ponto de interrogação, 2 vezes. Estão percebendo como a quantidade de pontuação vai aparecendo e vai mudando a forma como é falada em determinada oração? Na parte da atividade da aula anterior, vocês viram esse quadro aqui, que é uma espécie de quadro para vocês terem certeza que vocês cumpriram com todos os critérios na hora da composição do texto. Lembram que eu passei na última aula? Então, aqui vocês vão apenas marcar, como eu já tinha explicado no vídeo anterior, e eu trouxe esse quadro porque vocês vão precisar dele na hora da composição desse novo texto. Agora, passe esse texto que você fez na aula anterior a limpo ou digite-o. Aqui no caso, eu sempre peço manuscrito para eu sempre ajudar vocês a melhorarem a letra e a forma como vocês escrevem, conforme as orientações do professor. Ou seja, você vai pegar o texto que vocês fizeram na aula passada, vai checar se está tudo ok. Tudo ok? Você vai lá e passa-o a limpo. Lembrando que vocês podem modificar determinadas expressões com pontuação, modificar determinadas falas com o acréscimo de letras e assim construir uma história bem interessante. Tudo bem? Então, amores, a aula de hoje está dada. Temos agora uma tarefa gigante para executar. Vamos lá trabalhar com bastante afinco e fique de olho na Agenda Edu e nas redes sociais. Tchau!